Fala, Exers, tudo bem? Continuando nosso projeto de receber uma pessoa interessante no nosso podcast. Hoje a gente tem o Marcelo Paes. Então, Marcelo, como é que você está? Tudo bem, Christopher? Tô muito bem. Obrigado pelo convite aí. Uma honra estar aqui conversando com vocês e com a turma da DoDX. Certo? Interessante. Bom, vamos começar pelo básico, né? Eu sei que praticamente a maioria de todo mundo que vai assistir vai ser parte da sua audiência, então não vai ser surpresa, mas tem sempre o risco de ter gente nova, né? Então conta um Sim. pouco de você e os projetos que você está tocando no momento. Show, Christopher. Eu sou como é que fala? Eu comecei a fazer conteúdo para a internet não faz tanto tempo assim, né? Faz cerca, sei lá, 2 anos, no máximo 3, que eu comecei a fazer conteúdo para a internet. Eu comecei no Instagram, depois eu fui para o YouTube e comecei a fazer live todos os dias. Trabalhei com tecnologia a minha vida inteira, sou programador de profissão, né? Programei desde os 15 anos até 2 anos atrás, 3 anos atrás. E aí conheci o mundo dos investimentos, me apaixonei completamente por esse mundo, né? Ao ponto de vender meus negócios que eu tinha, minha empresa, me desfazer tudo que eu tinha para migrar para esse mundo dos investimentos. E acabei, até por conta de feedbacks que eu fui tendo ao longo do tempo, né? Dos estudos que eu fui fazendo, que eu tinha uma boa didática e tudo mais, o pessoal falava que eu era bom para explicar e tudo mais. E aí eu acabei acreditando nisso e comecei a fazer conteúdo para Instagram, depois para YouTube e tudo mais. E hoje estamos aqui, né? Estou trabalhando com algumas frentes, né? Tem meu curso, tem o canal que, né, a gente todos os dias faz lives e tem outras coisas que a gente faz no canal do YouTube. Temos o Crypto Select também, que é um produto que a gente ajuda com educação, tanto educação sobre criptomoedas, quanto vários outros assuntos. Tem sinais, tem cursos, tem uma série de coisas ali. É um produto que a gente fez ali para dar acessibilidade para as pessoas poderem, né, ter as informações mais corretas, ou pelo menos mais que a gente acredita seriam as melhores informações sobre o mercado cripto para conseguir vencer que esse mercado que é tão difícil, né? Tranquilo. Sem Desculpa. problema. Não, tranquilo. Só para falar que eu tenho vamos dizer assim, um começo similar ao seu. Eu comecei como estagiário na Empíricos. Não sei Ah, se a legal. Inside é a empresa pro bem e pro mal, né? É a empresa de análise de criptomoedas. Comecei lá como Sim, estagiário para desenvolvimento Android, né? Mas não cheguei a programar muito, né? Eu cheguei à conclusão. É bom que eu pude conhecer o mundo cripto, né? Mas, sim. enfim, é um pouco similar, né? Bom. Só para complementar Uhum. rapidamente, né? Eu me apaixonei pelo mundo dos investimentos e como eu sou programador, eu acabei encontrando no mercado cripto uma junção perfeita entre as duas coisas, né? Tanto de investimento quanto de tecnologia ali. Por isso que eu acabei me desviando aí para falar mais sobre cripto, né? Sim, foi praticamente a mesma coisa comigo. É bom que vocês têm muita dessa base, né, de como funcionam as coisas por baixo dos panos, né, em vez de só de tratar do Exatamente. ativo. É isso. Interessantíssimo. Bom, outro ponto que a gente ficou de tocar é que eu sei que você sempre diz na sua live, olha, não faço trade 24 horas por dia. O meu negócio é analisar o mercado, analisar os gráficos, mas você também faz trades ocasionalmente e se colocando na posição de um iniciante. Sim, Quais as principais dicas? Eu sei que você também é muito responsável na questão da alavancagem e, enfim, sim, de tratar que esse é um mercado delicado caso você faça besteira, né? sim. Quais são as principais dicas para quem está começando? Bom, eu acho que baseado no meu na minha própria história, né, como eu aprendi muito rápido, né, entrei no mercado financeiro até 3, 4 anos atrás, 4 anos atrás, eu não tinha quase nenhum conhecimento sobre mercado financeiro, para não dizer nenhum, eu nunca tinha visto um gráfico na vida, né, um pouco mais de 4 anos, mas eu comecei dali e eu me aprofundei e conheci as coisas muito rápido, né? Consegui ter um aprofundamento muito rápido, e essa é a dica, fazendo as coisas que eu aprendia, né? Então, fiz vários cursos, fiz vários treinamentos, né? E coloquei muito a mão na massa. Então, aprendia lá a fazer uma operação com opções, ia lá e fazia a operação. Um pouquinho de dinheiro, mas eu fazia. Aprendi a fazer long short, fazia também comprar ações, vender ações, seja lá quais fossem, né, os assuntos que eu estava estudando na época relacionados aí ao mercado financeiro, eu sempre coloquei a mão na massa imediatamente, né? E eu descobri rapidamente duas coisas, né? A primeira, que você colocando a mão na massa, você aprende muito mais rápido,
Isso é fato. E como eu percebia que muita gente não fazia isso e tudo mais, eu comecei a ajudar as pessoas. Eu também percebi muito rápido que ensinando você aprende muito mais rápido também. Então foram as duas coisas que eu consegui pegar. Então, para quem está começando agora, está estudando, ainda inclusive sobre trade, né? Primeira coisa é pôr a mão na massa mesmo. Aprendeu a fazer alguma coisa, vai lá e coloca, faça os testes e tal. E se for possível, tente ajudar outras pessoas a entender também, porque isso vai acelerar o seu processo de aprendizado, né? E aí, para concluir aqui, né, acho, né, sobre essa parte de trade, seguir o teu setup, né? Seguir a tua regra, determine qual vai ser a sua regra, seja de um curso que você está fazendo, seja de uma ideia que você teve, né? Não importa. Antes de começar no jogo, você tem que saber quais são as regras, né? Então, para isso, tem que estudar um pouco antes, né? A gente aqui na do IDEX tem, por exemplo, o mercado de futuros ali, tem uma série de regras. No mercado de futuros, você precisa conhecer como é que funciona, que é liquidação, né? Como é que o que é alavancagem, essas coisas, você precisa conhecer o que é isso. E uma vez conhecendo, determine as regras do jogo. Olha, eu vou entrar com tanto, se acontecer tal coisa, eu vou sair, se acontecer tal coisa, eu vou colocar mais dinheiro, e ter uma regra clara, né, com gerenciamento de risco. A gente fala, né, o gerenciamento de risco, para quem nunca ouviu esse nome, aí, eventualmente, é o tamanho da sua mão, né, de forma bem simplista. Gerenciamento de risco é o tanto do seu dinheiro que você pode dispor para uma operação, sabendo o quanto você pode perder dele, né? E o gerenciamento de risco acaba sendo, no final das contas, o mais importante que a técnica, né? Uma técnica que dê uma taxa de acerto acima de 51%, né? Se você acertar uma vez a mais do que errar em 100 tentativas, tendo um bom gerenciamento de risco, você vai acabar tendo lucro no fim, né? Então, acho que a principal dica, na minha opinião, é faça o que você aprendeu e depois seguir as regras, aí seguir o seu próprio estudo, o que você determinou. E foi por não seguir que eu tomei porradas bem fortes no mercado. Então, eu posso falar com conhecimento de causa o quanto custa não seguir as regras. Interessantíssimo. Poxa, são dicas aí valiosas, principalmente para quem está começando. Bom, Total. eu escolhi esse tema, a gente até conversou brevemente no Beach in Rio sobre isso, que eu falei, olha, até dei uma comentada lá na minha palestra referente a isso, e acho que pode dar um bom corte a esse tema. Eu já vou começar logo com uma provocação. Sim, É, a OFAC, a questão da OFAC e o Ethereum, sim. pode ser algo que venha destruir o Ethereum? Algo tão sério assim a ponto de falar que isso determinou a derrocada do Ethereum? Olha, eu tenho falado bastante a respeito desse assunto, né, nas minhas lives e nos conteúdos que eu faço, porque para mim é bastante preocupante, né? As criptomoedas foram criadas inicialmente, né? O Bitcoin foi criado com o objetivo de dar liberdade, de tirar o poder de pequenos grupos, né, de poder que a gente tem na sociedade, impedir que essas pessoas possam, por exemplo, imprimir o dinheiro à vontade, né? Ter um dinheiro que ele não pudesse ser controlado dessa forma e que as pessoas pudessem não depender de terceiros, né, no meio do caminho ali, para validar o que elas estão fazendo, né? Para não ter um terceiro de confiança que a gente chama, né? A ideia de um cartório, né? Acho que o que mais se aproxima aí para a gente explicar isso é um cartório. E o Bitcoin foi criado para que a gente não tivesse nada disso. E as discussões sobre liberdade, sobre essas liberdades, sobre inclusive as questões relacionadas aí às regras, né? O que pode, o que não pode, o que é lícito, o que não é e tudo mais, são discussões que naturalmente acontecem, mesmo tem que acontecer nesse ambiente, né, que foi criado de forma descentralizada. E aí você tem uma série de pessoas agindo mal, pessoas agindo bem, pessoas utilizando isso da maneira correta, de maneira incorreta e tudo mais. Mas o Bitcoin sempre foi, né, pelo menos até hoje, ele é descentralizado, é o mais descentralizado entre todos. E uma das características que garantiu até hoje essa descentralização, acho que são duas principais, na minha opinião. A primeira delas é que o criador do Bitcoin, que foi o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem ele é e ninguém nunca soube de verdade quem ele é. Pelo menos se alguém sabe, mesmo que esse alguém conte, ninguém vai acreditar, né? A gente não sabe se ele está vivo, se ele não está, não importa. O fato é que ele não tem. Ele saiu, né, do jogo. A princípio, a gente acredita que ele saiu intencionalmente desse jogo. Falou assim: fiz aqui a minha parte, tô indo embora, peguei meu chapéu e fui. Isso tira um foco, né, uma pessoa importante demais para o processo do foco.
diferente do que acontece no Ethereum, que a gente tem o Vitalik Buterin, que é o criador do Ethereum ali, um dos fundadores, e o principal nome, e o que ele fala acaba, né, ele determina o que vai acontecer no final das contas, né, e ele é um alvo de ataques. E esse, por ser um alvo de ataques, a gente está vendo eles, o Ethereum e na pessoa do Vitalik ali, aceitando uma série de regras que são regras que não levam ao objetivo inicial das criptomoedas, que é essa descentralização, essa ausência de entes reguladores e outras coisas nesse sentido. E aí entra a história entra o papel da OFAC nessa história, que é uma organização americana que tem o objetivo ali de combater lavagem de dinheiro, determinar regras de compliance, né? São regras, para quem não sabe, o compliance aí basicamente são regras de governança, são Boas regras que práticas, né? tentam boas práticas, isso. Regras de compliance são regras de boas práticas para as empresas. Se você fizer seguir todas aquelas regras, em geral você não vai estar infringindo nenhuma lei, você não vai estar ajudando ninguém a cometer nenhum tipo de crime, coisas nesse sentido, que é o que o FAC tenta fazer. E só que a OFAC é um órgão, né, centralizado, né, comandado ali por entes estatais, e o Estado tem seus próprios interesses. E vamos lá, o Bitcoin foi criado para ser descentralizado e para que nenhum grupo pequeno de poder tomasse decisões. A OFAC é um grupo pequeno de poder que toma decisões. E, eventualmente, a OFAC vai lá e, já como aconteceu recentemente, diz: olha, a Tornado Cash é ilegal. Por que a Tornado Cash é legal? Não, porque você não pode tentar esconder a origem do seu dinheiro. Não, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou querendo ter privacidade com o meu dinheiro. Não, mas não pode. Não, não pode. Então, se você fizer isso, você não vai poder abrir conta no banco, você não vai poder fazer isso, não vai poder aquilo, tem uma série de regras ali. Enquanto isso estava restrito ao mundo financeiro comum, né, as finanças comuns, a gente já conhece essas regras no mundo financeiro, está tudo bem. Agora, nas criptos, a gente não deveria ter esse tipo de regra, né? A gente acredita na descentralização como base para o que a gente faz, e ter um órgão que dita o que vai acontecer com o Ethereum, o que vai acontecer com alguém que tenha utilizado um protocolo, como no caso aí a Tornado Cash, passou a ser um criminoso, e aí acontece o pior de todos os cenários possíveis, que é o Ethereum, os validadores da rede Ethereum, né, os mineradores atuais que são validadores, eles começaram a aceitar as regras da OFAC e começaram a negar transações que venham de carteiras que tenham infringido essas regras. E eles têm como E isso, identificar o que é. Desculpa te cortar, tem como claro, claro, identificar? fica. Sim, é possível. Assim, olha, ao contrário de que muita gente fala, as blockchains são um livro completo. Assim, todo mundo sabe que são livros abertos, né, transparentes. Mas muita gente acha que por ser mais difícil de rastrear, teoricamente mais difícil de rastrear, na verdade, eles que não sabem como é que faz isso, mas é muito mais rastreável o que acontece nas criptomoedas do que no sistema bancário. A gente sabe exatamente quantas carteiras tem saldo, quanto de saldo tem nessas carteiras, para onde elas mandaram. No mundo tradicional, você não sabe quanto tem lá no banco e tudo mais, né? Então, dentro do mundo do mercado de criptomoedas, a gente tem uma transparência muito grande. E por ter essa transparência, é possível você fazer o rastreamento e saber que uma transação saiu da carteira A, passou pela carteira B, foi para a carteira C, depois não é trivial fazer isso, né? Você precisa de sistemas que façam isso, mas a maior parte das transações você consegue. A Tornado Cash tinha o objetivo justamente de fazer uma mistura, né? Por exemplo, eu vou te mandar 10 Ethereums, ao invés de eu mandar para você diretamente, eu jogo esses 10 Ethereum numa pool ali, num grupo de pessoas. Tem milhares de pessoas fazendo transações ao mesmo tempo que eu. Ao invés de eu mandar esses 10 Ethereums e ir direto para você, eu mando 10 Ethereums para essa pool, um pedacinho de cada um desses 10 Ethereums vai para dessas pessoas nesse grupo, e de cada um desse grupo que estava mandando 0,1 Ethereum para outra pessoa, vai para você, cada um num pedacinho. Então, isso é o que a gente chama de mixer, né? É o que a Tornado Sim. Cash fazia, que é a ideia só de dificultar encontrar esse caminho, né? Uhum. Mas quem utilizou a Tornado Cash, ou seja, conectou nessa carteira, é possível saber, porque tem lá a assinatura no contrato, tudo é rastreável, né? Então você consegue Sim. saber uma carteira que entrou em contato, que negociou, né? Fez uma transação ali com a Tornado Cash, e essas carteiras são colocadas aí em blacklists, ou seja, você não pode, uma carteira que tenha passado ali pela Tornado não vai poder mais fazer uma transação, por exemplo. O que faz com aquele Ethereum que você tem dentro da sua carteira passar a não ser mais fungível, ele passa a ser um Ethereum que tem uma marca, né? E essa marca não permite que você gaste ele, por exemplo. Isso é muito grave, na minha opinião. Começa com a Tornado, mas eventualmente, né, o FAC ser uma organização
controlada por um grupo pequeno de pessoas, eles podem dizer agora, não, olha, a Uniswap também não pode mais. Ah, do IDEX, não, também não pode, porque a do IDEX está infringindo uma regra tal. E também a Aave, se você pegou dinheiro na Aave, também não pode. E aí a gente pode chegar num ponto que, ainda que, aí agora só para concluir, né, você perguntou sobre a derrocada do Ethereum. Eu até não acho que o Ethereum vai ser destruído, né, completamente. Não acho que ele vai a zero. Talvez ele até se valorize, inclusive por conta disso, né, financeiramente falando. Mas a minha pergunta é: adianta o que você ter um Ethereum super valorizado, que hoje vale $1.000, de repente por causa disso amanhã ele vai valer $100.000, e esses $100.000, você tem lá 10 Ethereum, você tem $1 milhão na sua carteira, você não pode gastar, porque você o dia utilizou ele na Aave e agora as regras de censura estão sendo aplicadas a você. Então, o meu ponto de vista com relação a isso, eu acho bastante grave, né? Perdi muito, importante dizer, eu acabei não terminando. O que protege o Bitcoin desse processo é o fato da mineração ser prova de trabalho. A prova de trabalho não permite, a estrutura de prova de trabalho, onde você tem que gastar primeiro para coisa, não permite que você fique fazendo muito filtro de qual transação vai, qual não vai, porque você vai ter prejuízo grande com isso, não vale a pena. E no caso do Ethereum, como ele mudou para a prova de participação e o Proof of Stake, isso jogou um alvo ainda maior no processo que já existia. E, na minha opinião, esse é o grande causador dessa história toda, porque agora você tem alvos mais claros, que são quem tem as moedas, quem está fazendo stake ali, e aí acaba que os mineradores ali, os validadores, para não ter problemas com a legislação e tudo mais, começam a ir para um caminho que é esse caminho de censura e tudo mais, né? Então, estou bastante preocupado com o futuro do Ethereum, não de preço, mas mais de funcionalidade, e sinceramente, eu já vi inclusive discussões a respeito disso, até próprios desenvolvedores da rede Ethereum já estão pensando em fazer um novo Ethereum, já estão discutindo a ideia de fazer um split de novo, né? Mais um split na rede ali, fazer um novo fork, em que ficaria um lado o Ethereum regulado, censurado, e do outro lado o Ethereum como ele era antes, sem censura, né? E eu acho que a tendência vai ser acabar isso acontecendo, porque quem é do mercado cripto mesmo, não está só preocupado querendo só ganhar dinheiro, coisas assim, né, que quer a sua liberdade, quer utilizar os protocolos de DeFi ali, vai acabar fazendo força para que isso aconteça, né? Então talvez no futuro a gente tenha mais um novo Ethereum aí, e aí a gente vai descobrir qual vai ser o Ethereum que vai prevalecer, né? Se vai ser o Ethereum atual ou se vai ser um Ethereum 3.0, vai saber como é que vai se chamar isso lá pela frente, né? Vingadores, Guerra Civil, né? É, é tipo, é tipo isso. Poxa, interessantíssimo sua explicação sobre essa situação e vamos acompanhar atentamente os próximos capítulos. É Bom, isso. tentar aqui, depois de falar um pouco de Ethereum, voltar um pouco aqui para o Bitcoin, esse que você citou, e tentar fazer Sim. um jogo. Essa é uma pergunta comum, né? Você deve ter recebido sempre futurologia, como é que você acha a visão de mundo que você vai ter em 20 anos, Bitcoin. E eu também quero escutar um pouco do que você acha. 20 anos vai ser reserva de valor, vamos utilizar de maneira em massa o Bitcoin, desde a barraquinha do seu Zé ali, para comprar um docinho ou algo a mais. Como você vê 20 anos daqui o Bitcoin? Cara, é muito tempo. Eu tenho dificuldade de querer ficar imaginando, né? Porque 20 anos, as mudanças que a gente viu nos últimos 20 anos, Sim, né? Mostram pra gente que ah, acho que é muito difícil. Exceto em filmes ali que você tinha, sei lá, De Volta para o Futuro, que falava que ia ter sim, carro voador e algumas coisas ali, né? Mas, em geral, imaginar o que vai ser no futuro, né? Principalmente num tempo tão grande e com a evolução tecnológica que a gente tem hoje, né? Se eu parar para pensar quantos anos tem o iPhone, né? A gente está no iPhone 14 aí, talvez tenha algo, né, mais ou menos, deve ter sido um por ano aí, mais ou menos, então uns 14, 15 anos, né? Antes da existência do iPhone, o mundo era completamente diferente, né? Se você sim. parar para pensar, eu estava lá, eu lembro. Então, a dificuldade que era para a gente ter a comunicação que a gente tem hoje e tudo mais, a facilidade de poder fazer as coisas que a gente faz hoje na palma da mão, né? E essa tecnologia, ela vai acabar evoluindo, ela continuará evoluindo, a gente está vendo essa evolução cada vez mais acelerada, né? Então, é muito difícil imaginar o que acontecerá daqui 20 anos, mas, na minha opinião, daqui 20 anos, né, o Bitcoin vai ser, com certeza,
talvez a principal moeda ou uma das principais moedas de comércio mundial, na minha opinião, né? Eu acho que eu já disse algumas vezes isso, né? A gente está a passos largos caminhando para a implementação das CBDCs, que são as moedas digitais dos bancos centrais. E na minha opinião, essa vai ser o impulso final que o Bitcoin precisava para se tornar mainstream de vez. Porque, ao contrário do que muita gente acredita, que as CBDCs vão destruir as criptomoedas, né? Porque muita gente pensa o seguinte: para que eu vou querer uma moeda digital criptomoeda que eu não sei qual é o lastro, eu não sei quem é o dono, eu não sei quem controla, se eu vou ter uma moeda do Estado, que, nossa, o Estado é maravilhoso, né? Eles provêm tudo para a gente e eles estão soltando, eles liberaram uma moeda digital, é muito melhor usar do Estado, por que que eu vou usar? Muita gente acredita nessa ideia, né? Só que eu acredito no seguinte: o Estado sempre tenta aumentar o seu poder, né? E aumentar o seu poder, inclusive aumentando o tamanho do pedaço que eles tiram do que a gente tem, né? Do que a gente produz. E a gente, nesse caminho, eu acredito que as pessoas, quando perceberem, né, que as CBDCs virarem realidade, vai ser muito mais fácil para o Estado aumentar o tamanho da patada que ele dá, né, o tamanho da mordida que ele dá na nossa, no nosso, no, nossa produção. E acho muito difícil que os políticos e as pessoas que tomam essas decisões não enxerguem essa possibilidade e não avancem sobre essa possibilidade, né? Então, na minha opinião, a gente vai ver, com a implementação das CBDCs, tanto uma diminuição absurda da nossa privacidade, né? Praticamente a exclusão, a gente não vai ter mais privacidade com que diz respeito a dinheiro, e também a gente vai ter um aumento, né, dessa sanha estatal de pegar o dinheiro. E nesse ambiente, eu acredito que as pessoas vão acabar acordando, né? Aquela história de acordar da Matrix, né? A hora que a gente. As pessoas vão começar a tomar a pílula vermelha mais rápido, porque vão perceber muito mais facilmente que o dinheiro não é mais deles e que o Estado está tomando e não tem saída. Né? Eu até brinco, eu sou da época que existia CPMF, né? Meu pai tinha a questão do cheque lá, o imposto do cheque, e ele evitava a qualquer custo de passar esse cheque para frente para não pagar esse imposto. A gente tem impostos pesados, por exemplo, imposto na folha de pagamento das pessoas no Brasil, né? Mas a gente não vê isso diretamente, né? Quando você vai ser contratado por uma empresa, você vê lá que você tem seus salários, e o cara fala o seguinte: ó, você vai ganhar R$ 2.000. Desses R$ 2.000 vai ficar lá 11,5% para o Estado, né, como imposto e tudo mais. Quando você faz esse contrato de trabalho, você não conta que você vai ganhar dois, você conta que você vai ganhar 1.700, né? Você já tira esse. E isso, a gente interioriza isso, né? Esse custo, e você ganha 1.700, você não ganha dois. Na tua cabeça, você não ganha. Ou seja, aquela dor você não fica sentindo ela o tempo inteiro. Agora, quando isso passa como era a CPMF, que a cada transação que você faz sai um pedacinho ali, aquilo dói o tempo inteiro, você não esquece aquela dor. E o fato de você não esquecer aquela dor faz com que você queira o tempo inteiro extirpar ela. E na época, né, as pessoas que viveram a CPMF faziam todo o possível e impossível para não pagar esse imposto. Eu acredito que é exatamente isso que vai fazer com que as pessoas entendam que só as criptomoedas nos protegem desse processo. Né? Só as criptomoedas vão nos dar o poder de mostrar para o Estado que não são eles que mandam, são as pessoas. Né? Eles são eles que mandam, mas que a gente vai poder ir contra esse modelo e talvez a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária no futuro, por conta, inclusive, do exercício da nossa liberdade, da nossa individualidade nesse sentido, né? Então, eu acho que daqui 20 anos o Bitcoin vai estar muito mais forte, vai estar provavelmente adotado como uma moeda muito. Eu acredito que vários países talvez estarão utilizando o Bitcoin até como reserva de valor, né, como lastro para suas próprias moedas. Né? Esse é o futuro que eu acredito para o Bitcoin. E em termos de preço, eu acho que vai estar muitas vezes o valor que ele é hoje, né? Até porque a quantidade de Bitcoins é só 21 milhões, né? E se todo milionário no mundo quiser ter Bitcoin, não tem para todos. Então, a tendência, na minha opinião, com a demanda crescente, eu acredito que ela vai crescer muito mais rápido conforme essas mudanças forem acontecendo. A gente tende a ter um preço muito maior do que ele é hoje. Mas tem gente falando hoje aqui que o Bitcoin vai morrer, né? De novo, né? 700 vezes já que o Bitcoin Sim, já foi assassinado, né? Por algumas sim. pessoas, e dessa vez estão de novo dizendo que o Bitcoin não sai dos US$ 16.000 e provavelmente ele vai a zero mais uma vez, vai ser destruído de novo. E a gente vamos ver, né? O futuro vai mostrar pra gente. Poxa, realmente empolgado aí com a sua visão de futuro. Tomara que seja isso mesmo. Para finalizar nosso papo, lembrando que a gente vai lá no Twitter do Marcelo, primeira vez usando Twitter Spaces, né, Marcelo?
Primeira vez, eu nunca fiz. Eu já estive em salas, mas já até falei, mas nunca abri uma sala lá no Space. Certo. A gente depois desse vídeo, você confere lá o Twitter do Marcelo, a gente vai retweetar também na conta do IDX, para continuar o bate-papo ali também pelo Twitter Spaces. Última pergunta, eu vou juntar duas perguntas em uma, referente à regulação e, lógico, que está ligado à questão da FTX. Bom, muita gente diz que a regulação vai vir, agora é só Sim, lidar como que vai ser feito. É, vai ajudar o mercado, vai atrapalhar mais que ajudar? Depende de como vai ser feito. O que você acha? Claro, eu contando acho que também você juntando com a FTX e os desdobramentos, se era evitável isso com regulação ou não. tá. Eu acho que sim, a gente vai ter regulação. Acho difícil que a regulação ajude na prática, né? A tendência, como é que a gente fala, de cabeça de político e de fralda de neném, a gente espera o mesmo conteúdo, né? E provavelmente aqui no Brasil está saindo uma legislação agora, né? Enquanto a gente está conversando aqui, está saindo uma legislação. E a princípio a ideia da legislação era impedir que as corretoras, né, que fazem custódia de criptomoedas, pudessem utilizar essas criptos para outras coisas que não fosse deixar na corretora, né, nas contas das pessoas, ou seja, fazer uma compartimentalização entre a utilização, o que elas podem ou não podem fazer com essas criptos aí, com esses saldos. E aí, justamente essa parte que seria uma parte que protegeria os usuários, né? Porque se a corretora não pode mexer nesse dinheiro, ela vai ter que tirar a renda, os lucros dela só das transações, ela não pode fazer coisas erradas, né? Inclusive o que a FTX fez. E justamente esse passo tiraram, né? Estão tirando da legislação, estão deixando outras coisas e não estão. Então, a tendência, né, historicamente, é que a regulação que vem vai ser ruim. Mas se ela for boa ou ruim, eu acho que ela não vai resolver problemas como o da FTX, né? A regulação tende a ajudar, principalmente. Olha, eu estou tentando entender regulação da seguinte forma, Christopher. Assim, ó, eu tenho ISO 9001 lá, por exemplo. A ISO 9001 é uma série de regras, uma série de condutas que, caso você aplique, a tendência é você ter produtos com maior qualidade, serviços com maior qualidade, né? Por quê? Porque você seguiu uma série de regras que garantem que não vai ter falhas no seu processo, que não vai ter vazamento de informações, que não vai ter, sei lá o que for que a ISO diz, né? Então, ter uma série de regras, e aí se você entender a ISO como uma regulação, né? Ela é uma forma de regulação, não estatal, mas é uma forma de regulação para as empresas, só que nesse caso a diferença só é que você escolhe fazer a ISO, não é obrigado, mas as regras podem ajudar, né? Se você tem uma regulação que dita regras que sejam realmente úteis, você vai ter uma dificuldade maior de empresas cometerem erros que podem levar ela à falência, inclusive perder o dinheiro dos seus clientes e tudo mais. Então, até dá para enxergar alguma forma de olhar para a regulação de forma positiva. Mas eu não acho que vai ser isso que vai acontecer. Eu acho que a regulação, principalmente por causa do que aconteceu recentemente, tanto com o ST, a Terra Luna e agora com a FTX, o Estado que já não olha com bons olhos as criptomoedas, justamente porque eles não conseguem controlar, vai tentar fazer o máximo para dificultar a vida de quem quer ter criptomoedas, né? Então, acho que muito difícil que a regulação venha boa. Agora, o ponto principal aí relacionado à FTX, né? Acho que o que está mais claro, está ficando mais claro a cada dia que passa. Hoje, eu até postei agora há pouco lá no Twitter, o Sam, o SBF lá, disse claramente que ele deixou amigos próximos dele lá nas Bahamas tirarem dinheiro, mesmo que, né, enquanto ninguém podia tirar, tirarem dinheiro lá da FTX para não ter gente perto dele apurrinhando ele. Né? Olha o grau do absurdo que é isso. Acho que o que está ficando provado, e acho que vai ficar cada dia mais claro, é que a FTX não foi um problema de má gestão apenas. Não é simplesmente, erraram, não seguiram regras, não seguiram alguma coisa. Foi um golpe, né, dado intencionalmente, né, quiseram fazer isso. Então, e sobre isso, Christopher, não existe nenhum tipo de regulação que vai resolver. Né? Regulação não resolve mau caratismo. Sim. Regulação resolve, mostra quais são as regras e no máximo vai dizer o seguinte: se você não cumprir essas regras, você vai ser punido. Agora, a gente tem uma série de regras na sociedade que são impostas por leis, né, regras de convívio, regras de seja lá o que você quiser, que tem punições e nem por isso as pessoas deixam de fazer, né? Assassinato, por exemplo, é uma regra, né? É uma regulação que se Sim. você cometer, você vai ser preso por X anos, dependendo da gravidade e tudo mais, e nem por isso as pessoas deixaram de fazer isso. Então,
A regulação como um livro de regras que podem ajudar a um negócio a ser mais bem conduzido, eu até acho possível que aconteça. Acho difícil, mas acho possível que aconteça. Agora, o fato é que a regulação não vai impedir que pirâmides funcionem, não vai impedir que coisas como a FTX aconteçam, e acaba que, no final das contas, não impede ninguém de perder o seu dinheiro. E aí você pode dizer assim, mas pelo menos vai ter punição, né? Eu tenho a regra clara, o Sam lá agora será preso e tal. Beleza, ele foi preso. Adiantou o quê? O seu dinheiro já foi pro buraco, né? Quem perdeu o dinheiro ali já não vai conseguir mais recuperar. Eu acho que sim, que ele tem que ser punido, mas isso não resolve o problema. Então, só para dizer que regulação não soluciona nenhum tipo de problema. A regulação, no máximo, vai ditar regras aí que podem, se seguidas, ser mais benéficas de alguma forma. E quem gosta de regulação, principalmente, são empresas que precisam, até para poder entrar no mercado de cripto, precisam da regulação para se sentirem mais seguras. Então, a única coisa que talvez ajude no mercado a crescer, né, é uma entrada mais massiva de institucionais, de fundos de pensão e outras coisas que precisam da regulação ativa para que possam investir nesse mercado. Talvez isso ajude com relação aos preços, né? Mas, como eu disse, com relação às más condutas aí, não vai resolver nada. Show. Realmente, não vai, mesmo que num cenário que, vem ajudar, né? Ajuda é incompleta, né? Vai Sim, acontecer coisas, infelizmente. Mas, poxa, gostei bastante da nossa conversa. Primeira vez conversando assim, um tempinho. Já legal. sei que você é um cara que tem profundo conhecimento no mercado. Gostou dessa conversa aqui com o Marcelo? Faz o tradicional like, compartilha, todo aquele ritual todo, enfim, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima vez, tá certo? Obrigado, Marcelo, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Cristiano. Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau.